Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, irmãos. Estamos na mensagem 3 do 6º livro, amém? Dessa série do Alimento Diário. Jesus é o Senhor. Essa mensagem é o abominável da desolação. Mateus 24, de 4 a 31. O Senhor é um Deus maravilhoso, amém? Quero dizer algo para vocês que eu vou compartilhar, depois Carlos também vai compartilhar um pouquinho. E nós fomos pegos de surpresa. Surpresa é ótimo, né? O irmão esqueceu da mensagem e agora 5 horas, 6 horas que falou com a gente. Aí a gente pegou um pontozinho, amém? Para poder a gente compartilhar. Então, mas como o Senhor é o Espírito que dá vida, Ele pode nos suprir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos nós sabemos, essa mensagem fala de algo assim muito interessante, no decorrer da mensagem, algo assim que foram levados para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia, milhões do povo de Israel, milhões de judeus, não foi isso mesmo? Mas só 50 mil retornaram, para edificar o templo e a cidade. Isso é, na realidade, um alerta para todos nós. O Senhor hoje está edificando a igreja e conta comigo e com você. Amém? O Senhor conta conosco, o Senhor te chamou, o Senhor nos chamou do mundo, o Senhor nos chamou do império das trevas para poder participar do seu reino, para edificarmos a igreja do Senhor. Amém? Então, Ele conta com cada um de nós. E nós precisamos levar a igreja para a posição, ela precisa estar na posição de Filadélfia. Amém. Senhor Jesus. Essa tarefa, hoje em dia, não é muito fácil. A degradação deste mundo, a iniquidade se aumentando a cada dia. Todos nós sabemos que o mundo do jeito que está, as coisas piorando. Mas o Senhor Espírito de Deus que está por toda a terra. Amém? O Espírito se intensificou 7 vezes mais para poder, com poder e autoridade, para que esse Espírito possa executar o plano eterno de Deus através de cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor quer nos usar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer avançar em cada um de nós. O Senhor quer que nós sejamos vencedores. Senhor Jesus. Então nós precisamos estar na brecha do Espírito. Então o que acontece hoje? Nós somos trabalhadores da última hora. Amém? Não temos muito tempo. Diga para o seu irmão, nós não temos muito tempo. Temos pouco tempo. E o Senhor conta com você. Amém? Ele já preparou todas as coisas que para nós podermos sermos vencedores. Só depende de cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Então nós podemos ver que a edificação da igreja, como foram ali quando o Ciro fez o chamamento, o Senhor usou Ciro, um rei gentil, para alertar o povo para que aqueles que quisessem descer para Jerusalém para edificar edificar o templo e a cidade do Senhor. Então, não foram todos. Irmãos, o Senhor está chamando todos nós. Amém? O Senhor está chamando todos nós. Então, aqui, eu espero que todos estejam incluídos. Amém? Todos nós estamos incluídos nesse chamamento. Todos nós estamos incluídos em Filadélfia, edificando a igreja do Senhor. Temos pouca força. De nós mesmos não podemos nada. Mas é porque a nossa força ela vem do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Jesus. Quando nós vamos para Mateus 24, aqui fala do princípio das dores. Amém?
no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, Mateus 24, versículo 3. Assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Senhor Jesus, irmãos, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvirá falar de guerra, rumores de guerra. Vede que não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Virão os princípios das dores. Antes da grande tribulação, então nós vemos que surgirão muitas coisas. Antes de começar a grande tribulação, surgirão muitas coisas. Aliás, já está surgindo muitas coisas. Vocês concordam comigo? Senhor Jesus. Então, muitas coisas surgirão antes do retorno, da vinda do Senhor Jesus para levar os seus. Surgirão muitas coisas ainda. Então, nós precisamos estar preparados. Ou seja, o Senhor está te alertando, nos alertando a cada dia. Quando se levantará nação contra nação, reino, versículo 7, contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, por causa do testemunho do Senhor. Mas aqui nós precisamos ver algo interessante. Nós continuamos aqui, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Senhor Jesus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Acontecerão terremotos, tribulações, situações, maremotos, guerra, rumores de guerra, o pecado aumentando a cada dia, estão desfazendo da palavra de Deus, transformando as verdades de Deus em mentira. Está acontecendo muitas coisas negativas. As mentiras se transformando em verdades. Está uma bagunça. Mas o maior sinal da vinda do Senhor será esse aqui. Aquele que perseverar até o fim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então o fim. Então, o maior sinal será a pregação do evangelho por todo o mundo, por toda a terra. Esse evangelho do reino. Amém? Amém? Já estamos vivendo muitas coisas. É por isso que o Senhor nos deu. Posso orar por você? Qualquer pessoa, qualquer irmão, em qualquer situação, pode praticar isso aí. Pode ou não pode? Orar pelas pessoas, levar elas a invocar o nome do Senhor, E outra coisa, pegar o nome dela, colocar na rede e começar a cuidar dessas pessoas. Amém? Já estamos vivendo muitas coisas. Irmão, nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar até o fim. O Evangelho da Graça. Nós vemos que o Evangelho da Graça se refere a perdão dos pecados, a remissão, receber a vida eterna. Mas o Evangelho do Reino se refere ao governo de Deus.
a Deus reinar em nossas vidas, a Deus transformar o nosso ser. Então o evangelho do reino está sendo pregado por toda a terra. Amém? E então virá o fim. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então nós hoje, para nós trazermos a volta do Senhor, nós precisamos estar pregando esse evangelho, orando pelas pessoas, aproveitando as oportunidades. Amém? Minha carteira de motorista atrasou e eu nem tinha percebido. Quando foi visto, já tinha uns 2 meses minha carteira, né, de motorista vencida. Mas essa semana eu estava tirando a carteira, né? Então, quando eu fui no psicólogo, né? E lá, quando eu entrei, irmãos, não pude sair sem orar por ele. Amém? Pela graça de Deus. Então, irmão, o Senhor nos dá oportunidade em tudo quanto é canto. Eu estou falando isso para poder nos sermos encorajados. Nós podemos orar pelas pessoas aonde nós estivermos. Amém? E levar ela a tocar no Senhor. Senhor Jesus. Nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, irmãos. Nós não merecíamos. Estávamos sem Deus no mundo, separados da aliança de Israel. Vivíamos de qualquer maneira, fazendo as nossas vontades, mas agora nós temos um objetivo. Não andamos como dando murro no ar, como de qualquer coisa, nós temos uma meta. Eu tenho uma meta, você tem uma meta, nós temos uma meta. Amém? Aí, continuando aqui, o versículo 15, esses versículos aqui, 15, 16, 17, 18, fala principalmente em relação ao povo judeu, o povo de Israel. O versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O abominável da desolação. Quer dizer, ele vai trazer as coisas abomináveis, os horrores, as coisas terríveis, as coisas que o homem repudia, porque é terrível para ele. Então, esse abominável, ele vai ter... Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. O versículo 3 e 4. Os irmãos acharam aí? Capítulo 2 aos Tessalonicenses 2. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia, ou seja, a apostasia é o abandono público da fé, o abandono total da fé, da crença em Deus, e seja revelado, e isso já está praticamente acontecendo em muitos lugares, até mesmo porque o amor está se esfriando a cada dia, e o amor é a base de tudo. É verdade ou não é? O amor é a base de tudo. Apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, Senhor Jesus. Então haverá o abandono público da fé e o homem da iniquidade será revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso ocorrerá no final dos tempos, certo? Ocorrerá no final dos tempos. No início da grande tribulação, o abominável da desolação, que é a imagem do anticristo, profanará o lugar santo, o templo, em Israel, de Deus,
com poder para falar, para matar, e será terrível. Eu espero que nesse tempo nenhum de nós estejamos aqui. Amém? Ele se levantará contra tudo que é Deus. Se você tiver algo, falar de Deus, tiver algo de Deus, você vai ser perseguido. Senhor Jesus. Tudo isso começará quando a imagem do anticristo for erigido no templo e terminará com a vinda pública do Senhor. Mas antes, o Senhor disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Mas antes o Senhor disse assim: por que guardastes a palavra da minha perseverança, guardaste a palavra da minha, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, por você guardar a palavra de Deus, da perseverança de Deus, por você estar invocando o nome do Senhor, por você estar servindo ao Senhor. Viu ali a parábola das boldas? Está lembrado? Tinha um homem que estava com a veste inadequada. Senhor, como entraste aqui? Amados irmãos, a nossa veste precisa estar bordada. Amém? A nossa veste são nossos atos de justiça. Você precisa estar hoje na justiça do Senhor. Nossas vestes precisam estar sendo bordadas. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós precisamos estar tomando essa cruz a todo instante. Não tire a sua cruz para nada. Fique com ela. Tome a sua cruz e você terá uma recompensa. Amém? O Senhor te livrará da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Senhor Jesus. E na vinda pública do Senhor, então, vamos ler Mateus, voltar para Mateus 24, o versículo, Mateus 24, o versículo 30 e 31, diz o seguinte, vamos ler? Então, vamos ler o 28. Logo em seguida, as tribulações daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esses vencedores serão os remanescentes judeus, que serão salvos. Mas antes, nós cantamos aqui o milagre da aurora. Bem cedinho, quando nós vimos ali a aurora náutica, a aurora astronômica, bem cedo os astrônomos, eles veem a chegada do amanhã, bem cedinho mesmo, quando todo mundo está dormindo. E nós sabemos que o Senhor vai vir, a sua vinda secreta, poucos vão ver. Então nós precisamos estar apercebidos. Amém? Porque a vinda pública do Senhor, as coisas já aconteceram. Já aconteceram. Amém, irmãos? Então o Senhor está nos alertando a cada instante. Devemos nos preparar para a volta secreta do Senhor, onde o Senhor vai arrebatar os seus e levar. Amém?
Os seus vencedores, aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que não olharam para si, mas olharam para o Senhor, que nesses tempos difíceis de tribulação, estavam pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, orando pelas pessoas, amém? Sendo submisso à palavra, sendo submisso às autoridades, amém? Os profetas, e também a palavra que nos é dada. Jesus é o Senhor. Essa palavra profética, essa palavra que nos vem até cada um de nós, precisamos ser fiel a ela a cada dia, amém? E você será cada vez mais abençoado, amém? Então hoje o nosso viver deve ser Cristo. Jesus é o Senhor. Agora o irmão Carlos. Digno, toda glória, toda honra. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Senhor Jesus. Irmãos, olha, um dos assuntos, se eu pudesse, eu ficaria noite, dia, ouvindo a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala assim: eu não canso de vos falar a mesma coisa. Irmãos, em relação à volta do Senhor, me alegra muito, viu? Muitos temem, sabia disso? Não gosta. Mas, irmãos, é maravilhoso. E o alimento diário dessa semana, essa lição, irmão falou muito sobre a volta do Senhor. Não é? Mas o que nos chama mais a atenção é Mateus 24, o irmão até citou aqui, o versículo 12 e o versículo 13, né? E o 14 também. Fala-se o 12, mas o 12 nos chama mais a atenção, amado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, sabe o que significa de quase todos? É a minoria que vai estar apto para reinar com Cristo. Quase todos, vamos dizer assim, que esse quase todos, você tem 10 itens aqui, certo? Vamos dizer, 10 salgadinhos, tá bom? Está todo mundo ali desfrutando, aí vem um que não gosta de comer muito, aí vai, deixa só 2. Rapaz, você comeu quase todo, sobrou só 2. Está vendo, amados? O que significa que nós precisamos ser muito prudentes e ser vigilantes acerca da volta do Senhor. Principalmente no que diz respeito a essa questão do amor de quase todos se esfriarem. Irmão, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos pelo Espírito Santo que nos foi dado o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Esse amor, ele precisa estar se aquecendo a cada dia. Por isso que, irmãos, eu creio assim, que nós precisamos estar encorajando uns aos outros, principalmente nos que diz respeito a valorizar cada comunhão. Hoje de manhã estávamos aqui e foi citado esse assunto, até o irmão falou algo interessante, que quando tem poucos irmãos nas reuniões de quinta e sábado, a gente sente um certo abatimento nos irmãos. E muitas vezes fica difícil de esconder isso. Até o ministro, quando vem ministrar à frente, a gente sente também aquele clima meio pesado. Mas o que nos leva a ver isso, amado? Se nós estamos assim, a pergunta é, como está também o Senhor? Tá bom? Por que isso? Porque o Senhor passeia em nosso meio. O Senhor, Ele tem o prazer de ver os seus filhos se alegrando na presença dEle. Então, se eu percebo isso, é o Senhor já me movendo, né, para que eu valorize as comunhões e não deixe acontecer isso. E todas as vezes que eu não venho, é menos um. Você não vem, é menos 2. Aí vai. Tá bom, amado? Então, nós precisamos estar atentos, porque até isso está ligado ao amor de Deus e o amor para com os irmãos. Irmãos, isso é uma palavra de exortação, mas está ligado à mensagem, porque é o amor de quase todos que irão esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Irmão, nós estamos num futuro bem próximo deste fim. Agora a pergunta é, você quer ficar para a vinda secreta do Senhor? Ou seja, você está se preparando para a vinda secreta do Senhor? Ou está se preparando para a vinda pública do Senhor? Bom, se você estivesse se preparando para a vinda pública do Senhor, irmãos,
procure fazer uns testes antes de chegar esse dia para ver se você vai resistir. Porque a coisa, o Senhor Jesus mesmo fala que vai ser dias como nunca houve, e depois desses dias, nunca mais haverá dias iguais. Irmãos, eu não quero ficar para a vinda pública. E para quem não sabe, eu creio que todos aqui devem estar esclarecidos disso. A vinda pública já é no final, quando o assolador já assolou toda a terra. Já degolou muitos cristãos. Não é isso que o Senhor fala? Que ele vai abrir guerra contra os santos e vai vencer. Amado, vai ser um tempo muito difícil. Hoje está difícil. Aquele dia vai ser pior ainda. Então nós precisamos hoje estar nos fortalecendo na força do Senhor, na força do seu poder, encorajando uns aos outros a permanecer na posição de filho varão. Em Apocalipse capítulo 12, ali a mulher está para dar à luz. Irmãos, a mulher está para dar à luz. Olha, eu creio que já está nos últimos minutos. Olha, quem sabe até o filho lhe apareceu, já deu para o médico lá ver. Uau, eita, que menino bonito. Irmãos, é sério, estamos vivendo esses dias. E diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é isso mesmo? Mas, irmãos, o Senhor nos ama. O Senhor ama a sua igreja. O Senhor está revelando à sua igreja que o dia da volta dele está próximo. E o Senhor não quer que nós fiquemos, amados, para a vinda pública. O Senhor quer que nós sejamos o primogênito, o filho varão, a sermos arrebatados vivos. Aqui em Apocalipse capítulo 12, diz assim: vi-se a grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, muitas coisas acontecendo na igreja hoje, não é verdade? Mas graças a Deus, porque Hebreus, o apóstolo aí mostra que nós precisamos estar olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E quanto à igreja, vamos continuar nos consagrando e orando pela edificação da igreja, sendo com o Senhor nessa edificação. E sendo um com o Senhor, irmão, nessa edificação, é que estarmos vivendo a palavra do Senhor, estarmos valorizando cada comunhão, porque o apóstolo João diz que nós precisamos estar em comunhão com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí no versículo 3 fala assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Amado, o dragão hoje, o bicho está bravo, viu? Esse assolador está bravo. E olha que ele, tudo indica, irmãos, tudo indica. Eu creio que eu não estou sendo extremista não, viu? Mas tudo indica que esse assolador ele já está aí, viu? Só que está faltando agora ele assumir publicamente o que ele quer, o poder de todas as nações, para começar a assolar. E como o irmão citou aqui, se levantar tudo que diz respeito a Deus. Aí fala aqui: e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Amados irmãos, o que mais o dragão se preocupa hoje não é com a mulher, é com o filho varão. Porque ele sabe que o filho varão vai vir juntamente com o Senhor para destronar ele, para colocar fim nele. Tá bom? Senhor Jesus. Aí no 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmão, eu quero ser arrebatado. Ó Senhor Jesus. Irmão, não é querer ser arrebatado porque simplesmente com medo do assolador, desse dragão aqui. Mas não é. É porque nós amamos o Senhor. Nós queremos estar diante do Senhor, desfrutando do Senhor. Senhor Jesus. Aí prossegue aqui: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele a sustente durante 1260 dias. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria, não queira ficar aqui, porque quando esse dragão com o filho varão for arrebatado, que ele começar a perseguição contra essa mulher que se refere à igreja, irmãos, a coisa vai ser terrível. Não queira estar aqui, mas irmãos,
Se sofremos com Ele hoje, mas com Ele, sofremos com Ele hoje, com Ele haveremos de reinar, com Ele seremos glorificados. Senhor Jesus, irmãos, isso é muito precioso mesmo. Mateus 24, 30. Irmãos, vamos erguer as nossas cabeças, vamos ver que realmente a nossa redenção está mais próxima do que você e eu possa imaginar. Senhor Jesus, mas a verdade, amados, é que o Senhor não nos quer pegar de surpresa, não. De maneira nenhuma. O Senhor queremos que nós sejamos vencedor. Aí o irmão citou aqui, foi Apocalipse 3:10, né, um ponto que nos chama a atenção, que inclusive existe algumas polêmicas em cima disso, é que ali o Senhor não fala assim, né, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Irmãos, observe essa observação, não é na hora. Parece que não tem diferença, mas tem, amados. Não é na hora, mas é da hora. Tá bom? Da hora. Então, ou seja, antes que aconteça a grande tribulação, o Senhor vai arrebatar os vencedores. Irmãos, eu creio nisso. Eu estava ouvindo uma mensagem do pai, foi Pedro Dong. Ele coloca algo interessante, que as duas coisas estão certas, né? Tanto da hora como na hora. Qual a diferença? A diferença é que na hora você vai estar introduzido na grande tribulação. Ou seja, você vai ser vencedor lá. E só no final que você vai ser tomado. Quando você já passou toda a atrocidade do assolador. Mas da hora não. Da hora, antes que comece, um pouquinho entrando ali, você vai, toma você. Nos toma. Da hora. Irmãos, eu creio assim. Agora, quem crê que vai ser na hora, amém, fique na sua paz. Mas não queira também que eu creio como você crê. Os dois estão certos. Aqueles que vão ficar, que dizem que vão ficar, estão certos, está certo. E aquele que diz que não vai estar, também está certo. Depende de que parte da mulher nós estamos. Como mulher ou como aquele que está sendo gerado dentro da mulher. Irmão, queira ser aquele que está sendo gerado dentro da mulher. Queira ser o filho varão. Ó Senhor Jesus. Aí Mateus 24, 30. Vamos ver aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Irmão, na transfiguração foi Pedro, João e Tiago, não é isso mesmo? Pedro, João e Tiago. Ali na transfiguração, eles puderam ter esse gostinho de ver o Senhor totalmente glorificado. Amém. Irmãos, ali o resplendor foi intenso, né? E apareceu Elias e Moisés ali, transfigurado também. Irmãos, não só o Senhor estará assim, mas como também nós estaremos assim. Amém. Porque o próprio Senhor vai nos... O irmão lembra de Moisés, quando ele estava em comunhão com Deus, o rosto dele resplandecia. Irmão, tudo isso aí mostra, tanto na transfiguração como essa questão de Moisés também. Assim como eles tiveram aquele gostinho, embora foi bem parcial ali, né? Foi um curto tempo, mas conosco vai ser diferente. Vai ser de eternidade a eternidade. Amém. Irmãos, essa é a nossa esperança. Isso precisa acender dentro de nós, tá bom? Então todo olho verá. Não queira ser parte daquele que todo olho verá, porque vai haver muitas lamentações, amado. E olhe, e veja só, que vão se lamentar, não são simplesmente aqueles que não conhecem o Senhor, mas muitos que ficarem aqui, vai se lamentar também. Sabe por quê, amados? Porque hoje o Senhor está nos dando toda a oportunidade para amadurecermos. O Senhor está nos dando toda a oportunidade, amado, para sermos o filho varão. É simples, basta permitir o trabalhar do Senhor, basta está tomando a nossa cruz a cada dia e negando a nossa vida da alma. Irmão, não queira vir à reunião da igreja porque simplesmente você está com vontade ou sem vontade, mas vem porque você ama os irmãos. Vem porque você ama o Senhor. O Senhor passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmão, o Senhor está passeando em nosso meio. Os nossos olhos físicos não conseguem ver isso, mas esteja no Espírito e sinta o Senhor passeando em nosso meio. Senhor Jesus. Então, amados, eu não quero ficar para a vinda pública do Senhor. Não queira também não. Vamos frisar que nós vamos ser arrebatados vivos. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo um finalzinho, viu? Creia, somente creia, que nós estamos já no finalzinho. Já o Senhor... Aí, amado, vai se cumprir. Apocalipse capítulo 11.
o versículo 15, veja bem, porque é que realmente o inimigo, hoje, ele persegue, mas o filho varão. Né? Ele não quer que esse filho varão nasça de jeito nenhum. Mas como ele não pode deter, ele diz, eu vou esperar. Quando ele nascer, eu seguro ele. Não vai segurar, não. Não vai segurar, não. Porque quem vai arrebatar é o Todo-Poderoso, amado, ao seu trono. Senhor Jesus. Aí, Apocalipse 11:15 diz aqui, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Amém. Irmão, essa foi a incumbência que o Senhor deu para a igreja. É a igreja que está hoje trabalhando ao lado do Senhor, tomando de volta para o Senhor, o que já era do Senhor, e foi usurpado pelo inimigo. Por isso, irmãos, a igreja ela precisa estar cada vez mais se fortalecendo. E nós precisamos contribuir com isso. E a única maneira, amados, de estar contribuindo com isso, é eu estar negando a minha vida da alma. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, foi Pedro que eu ouço mais as mensagens dele, embora que as outras também são muito ricas também. Né? E ele falou exatamente sobre a edificação da igreja. E essa edificação da igreja, ela precisa estar gerando em cima da unidade entre irmãos. Mas que na nossa vida da alma, essa unidade alcançar é difícil e quem sabe impossível. Você pensa de uma maneira, eu penso de outra, eu quero assim, você quer de um jeito, eu interpreto de uma maneira, você interpreta de outra, amados, mas tudo precisa ser revelado pelo Espírito. Quando nós estamos no Espírito, amados, não tem como quebrar essa unidade. Então nós precisamos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo vínculo da perfeição. E a igreja vai ser edificada. Agora eu quero ver o inimigo alcançar o que ele está tanto querendo, tanto desejando. Não alcança não, amado, porque aquele que prometeu é fiel. Então a igreja que vai conquistar, Deus deu essa incumbência para a igreja, de conquistar o reino do mundo para o seu Senhor. Amém. Irmão, que preciosidade, viu? Ó Senhor Jesus. Então, amado, nós precisamos estar atento a tudo quanto o Senhor está nos dando hoje, tá bom? Então nós vamos ser arrebatados, vamos estar juntamente com o Senhor, visando o Senhor. Irmão, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque infelizmente, não só nas pessoas que não conhecem o Senhor, mas muitas pessoas também que já conhecem o Senhor, se prendem muito a sinais. Eu não vou dizer para você que eu não gosto de ver, que eu gosto de ver também, sabe? Eu gosto, mas tem que vigiar em cima disso, amados. Porque o assolador, o anticristo, quando ele vier, ele vai vir também operando grandes sinais e maravilha. E muitos irão após ele. Então, ou seja, o Senhor Jesus fala assim, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, amados, nós não podemos ser enganados. Nós precisamos conhecer de fato e verdade o nosso Senhor. Amém. Não simplesmente conhecer o Senhor, mas ser também conhecido e reconhecido pelo Senhor. Amém. Irmão, nós precisamos ser vigilantes em cima disso. Ó Senhor Jesus. Então, Mateus 24, para encerrar. Irmãos, a coisa é muito séria. Vamos estar atentos. Os irmãos estão percebendo que o que está acontecendo no mundo hoje foi coisas que eu mesmo, com a idade que eu estou hoje, irmãos, eu não vi nada igual aqui, pelo menos no Brasil. E algo interessante, que não somente isso, mas as nações, eles estão vivendo em grande bramido de guerra, amados. Mas o Senhor Jesus fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos vencedores, é que esses dias estão sendo abreviados. Irmãos, o homem é tão terrível que tudo o que ele faz é para a sua própria destruição. Por isso o Senhor falou, se aqueles dias não fossem abreviados. Eu vi uma notícia recentemente, que só 2 países no mundo têm o poder de destruir a terra, amado. De colocar a humanidade em extinção. Apagar a humanidade sobre a terra. 2. Que eu creio que os irmãos devem saber quem são esses 2. Estados Unidos e a Rússia. Só esses 2. E nós estamos vendo agora a grande ameaça que está lá. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós só damos crédito quando está diante dos nossos olhos, vê realmente acontecendo. Mas, irmão, nós precisamos já ser guardados no Senhor. O Senhor promete nos guardar. Mas para que eu seja guardado debaixo da potente mão de Deus, e não venha sofrer essas consequências que estão escritas, como me portar diante do Senhor?
Irmãos, eu preciso acordar para isso. Todos nós precisamos acordar para isso. Valorizar a palavra do Senhor dia a dia. Não ser ouvintes esquecidos, mas aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Então, Mateus 24, versículo do 25 ao 27. Senhor Jesus. Aí fala aqui. Veja, que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, essa aqui se refere à vinda pública do Senhor. Mas nós não queremos estar ligados na vida pública. Nós queremos estar sendo a parte da vinda secreta do Senhor. Esse ponto é um ponto que muitos questionam. Contesta isso aqui. Mas por que esse questionamento? Porque precisa, amado, ser revelado, Senhor Jesus. Né? Então isso precisa ser revelado. E quando o Senhor revela, irmãos, não pode ter dúvida. Porque foi o Senhor que revelou. E se o Senhor revelou, é porque você estava no Espírito ou estava no Espírito? Porque o Senhor revela no Espírito. Então, irmãos, se queremos entender mais sobre o assunto, não só em relação à vinda do Senhor, mas tudo quanto o Senhor nos tem falado, tem que ser no Espírito. Por isso que há muita divisão, muito questionamento, porque às vezes não recebemos a palavra do Senhor no Espírito. Mas o Senhor está nos mostrando que nós precisamos receber no Espírito. O apóstolo Paulo diz, como natural, não pode compreender as coisas de Deus, porque só ensina espiritualmente. Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos estar atentos aos últimos acontecimentos. Mas não é para ficar alarmado, né? Como o irmão estava falando, parece que foi uma mensagem que eu estava ouvindo. Ele falou assim, ele disse, olha, irmãos, vamos continuar vivendo a nossa vida normal, trabalhando, estudando, mas valorizando mais o serviço da igreja. Porque até nessa questão dos vencedores também, irmãos, eu preciso ser fiel. O alimento diário também tocou nesse assunto. Precisamos ser fiéis ao que o Senhor nos comissionou na igreja. E mais ainda, não existe serviço exclusivo. Está no alimento diário isso. Não existe um serviço exclusivo na igreja. Mas todos nós podemos servir. E se você não está servindo, amados, algo está errado. Mas nós precisamos ver que o serviço da igreja, ela é geral. Isso está ligado aos irmãos que têm o dom de orar, o dom de estar jejuando, tudo em prol da igreja, né? Não somente na pregação do Evangelho. Não posso orar por você, uma das pessoas necessitadas, precisando de oração, não é verdade? Como todos nós precisamos de oração, é claro. Irmãos, então nós precisamos ver tudo que engloba para a edificação da igreja, para estarmos praticando. Eu não posso estar de fora, você não pode estar de fora, para que naquele dia, sem detência alguma, o Senhor possa falar para mim, para você, servo bom e fiel. Irmão, você quer ser chamado assim? A oportunidade o Senhor está dando hoje. E se até agora não estão feito assim, a hora de arrepender é esta. Servo bom e fiel. No pouco tu foste fiel. Sob o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, essa palavra vai ser para os vencedores. Aqueles que vão ficar lá, né, para a vinda pública de Cristo, Senhor Jesus. Né? Amadureceu na toramente, não é isso mesmo que fala? Então nós precisamos, amados, hoje mesmo, abraçar tudo que o Senhor nos tem dado e sermos imitadores de Cristo, né? Em questão da sua simplicidade, na sua humildade. O Senhor me engano, imediatamente tocou nesse ponto. O Senhor entrou ali em Jerusalém, nós discutamos isso aqui, em um jumentinho, quando ele poderia entrar naquela mula bonitona, como rei, porque em verdade ele era o rei. Não é? Mas ele foi bem humilde, simples, como fala em hebreu, né? Que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, tendo morte e morte de cruz. Irmãos, hoje você quer ser o maioral? Não seja não. Se você quiser ser o maioral, você vai ter que medir força com o anticristo, viu? Queira não,
mas demonstre hoje que você é simples, você é humilde, você é frágil, você é mortal e que você depende totalmente do Senhor. Aí sim, o Senhor vai te poupar naquele dia. O Senhor vai me poupar naquele dia, tá bom? Senhor Jesus. Irmão, vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar, que os irmãos também possam compartilhar. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela sua palavra, pela sua graça maravilhosa, pela sua benignidade, pela sua fidelidade. Senhor, continue, Senhor, através do seu falar, nos encorajando, Senhor, abrindo nossos olhos, Senhor, para que possamos ver que a nossa redenção, Senhor, está tão próxima, quando nós nem podemos imaginar, o Senhor está voltando, Senhor, e a verdade é que o Senhor não nos quer pegar de surpresa, o Senhor não quer que estejamos aqui na sua vinda pública, mas sim, Senhor, que sejamos parte, do Filho varão, para sermos vencedores, Senhor, para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando da sua santa e gloriosa presença. Senhor, nos conduza na sua presença, aumente a nossa esperança, aumente a nossa fé, que possamos ter o nosso viver, de tomar a nossa cruz, de estarmos negando a nossa vida da alma, e seguindo o Senhor de perto, para a glória do seu nome, para a edificação da sua igreja, Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.